Boa noite, boa noite. Tudo bem, pessoal? Graça e paz. Bom, como o Loli falou, meu nome é Davi. Oi, gente. Tenho 23, eu namoro a menina mais linda do mundo, a Lili. Obrigado. Eu tenho uma família maravilhosa, a Ana está ali, meus pais também. E é uma alegria estar aqui nessa noite, compartilhando algo da parte de Deus com vocês. Bom, o Lori já orou, mas eu queria orar também com vocês. Queria que vocês orassem por mim e também para que o coração de todos aqui estivessem aberto para receber a palavra de Deus, tá bom? Vou pedir para vocês orarem, eu me uno com vocês em oração já já. Senhor, abre os nossos corações nessa noite, Pai. Abre os nossos corações para receber algo que vem do seu coração. Que a sua palavra seja iluminada para nós. Eu não tenho nada para passar para eles, Pai, mas o Senhor tem. Os talentos que o Senhor me entregou é apenas para a edificação do seu reino, Pai. Então eu te peço para que o meu coração e o coração deles também esteja aberto. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos, por favor, abram suas Bíblias em Oséias, ali do ladinho de Daniel. Logo no segundo capítulo, que a gente vai estar começando a nossa conversa. E antes eu queria dar para vocês um contexto, tanto do livro de Oséias como um todo, mas também do primeiro capítulo. Oséias, ele é um profeta do Reino do Norte. Uma rápida recapitulação aqui. O povo hebreu surge ali com Abraão, em Gênesis 12, e vai progredindo. Isaac, Jacó, o povo vai para o deserto, o povo vai para o Egito. No Egito, eles ficam lá, sendo escravos. Deus levanta Moisés, são libertos do Egito, vão para o deserto. Na porta de entrada da terra prometida, Canaã, Moisés morre, Deus levanta Josué, eles entram na terra prometida com Josué, e depois disso eles começam um governo de juízes, que era um governo um pouco mais coletivo. Mas em 1 Samuel 8, um dos capítulos mais importantes da Bíblia, que o meu amigo Lucas gosta muito, inclusive, eles pedem um rei. Eles pedem um rei para governar eles. O povo escolhe Saul. Alguns anos depois, Deus levanta Davi, e o filho de Davi, Salomão, assume o trono. Depois que Salomão morre, seu filho, na hora de assumir o trono, pede conselhos para os sábios e também para alguns amigos. Os sábios falam: olha, seu pai exigiu muito de nós. Cobrou altos impostos, fez grandes construções, o povo sofreu. Não faça mais isso. Já os amigos falaram: olha, seja ainda mais duro. Salomão ouviu os amigos. Nesse momento, Israel racha. As 10 tribos do norte ficam ainda sendo Israel, e as 2 tribos do sul se tornam o reino de Judá. Oséias é da tribo do norte, é do reino do norte, das 10 tribos do norte. E é ali que Oséias tem o seu ministério. Ele prega no governo de Jeroboão II. É um dos momentos mais delicados desse reino. Por quê? Ao norte vem surgindo um reino chamado Assíria. Não é Síria que nós conhecemos hoje, é Assíria, tudo junto com A. Esse povo, em alguns momentos depois disso, alguns anos depois disso, vai invadir o reino do norte e destruir tudo ali. E a ascensão desse povo já preocupava Israel. Fora isso, a religião estava em decadência, e Oséias, vendo isso, é levantado por Deus para ser um profeta que vai falar contra isso. Nesse tempo também se levantava uma teologia que pregava uma responsabilidade individual ainda maior. Por quê? No tempo de Moisés e também na Terra Prometida, no começo da Terra Prometida, existia uma ideia de responsabilidade coletiva. Como assim? Se eu pecasse, o castigo sobre isso cairia sobre todo o povo, não apenas sobre mim. Por isso que era tão importante a santidade naquele povo, para que o povo inteiro continuasse seguindo a lei e tendo as bênçãos de Deus. Vemos muito isso em Deuteronômio. Mas nessa época de Oséias, ainda muito pouco, isso ainda ia se firmar depois do exílio babilônico, a responsabilidade individual começava a ser uma verdade. Então,
Se eu pecasse, o meu castigo também cairia sobre mim, individualmente. Mas isso tinha uma consequência boa. Qual que era? Deus passava a ser um Deus mais relacional. Deus agora não era mais o Deus apenas de Israel. Era o meu Deus, pessoal. Era com quem eu falava. Era com quem eu conseguia ter algum tipo de comunicação e união. É nesse contexto de geográfico, social, histórico que Oséias é levantado. No primeiro capítulo, a gente vê o Senhor falando para Oséias: case-se com Gomer. Gomer era uma prostituta, uma adúltera. Opa! E por que o Senhor fala para Oséias casar com ela? Deus queria mostrar para Oséias que o relacionamento que ele, Deus, tinha com Israel era similar, era igual. Que era o quê? Gomer, às noites, saía e ia encontrar os seus amantes, de manhã retornava para o seu marido fiel, que estava em casa esperando. Então, Israel, depois que entrou na Terra Prometida, conheceu os deuses daqueles povos, saía, ia com eles, se prostituía e adulterava com eles, e depois, no momento de aflição, retornava para Jeová, que era Deus. No Velho Testamento era o nome que Deus tinha. Então, dado esse contexto, queria ler com vocês Oséias, a partir do capítulo 2, no versículo 14. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá, como nos dias da sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido. Não me chamará mais meu Senhor. Tirarei dos seus lábios os nomes dos Baalins. Seus nomes não serão mais invocados. Naquele dia, em favor deles, farei um acordo com os animais do campo, com as aves do céu e com os animais que rastejam pelo chão. Arco, espada e guerra, eu os abolirei da terra, para que todos possam viver em paz. Eu me casarei com você para sempre. Eu me casarei com você, com justiça e retidão, com amor e com paixão. Eu me casarei com você, com fidelidade, e você reconhecerá o Senhor. Até aqui. O tema de hoje é como se fosse a primeira vez. No versículo 14 e no 15, o Senhor fala que vai atrair o seu povo para o deserto. Isso é a tentativa do Senhor de trazer de volta um ideal que há muito tempo havia se perdido. No deserto, o povo de Israel ainda não conhecia os seus amantes, ainda não conhecia o cheiro deles e os prazeres que eles podiam trazer. É essa inocência, como se fosse de uma criança, que caminha seguindo uma nuvem e espera do céu o seu alimento, que Deus quer trazer de volta para o povo, muito antes de conhecerem os seus amantes. Esse ideal que se perdeu, é isso que Deus quer trazer de volta no deserto. O deserto não é apenas um local físico que Deus quer colocar o seu povo, mas é aquela inocência que eles perderam depois de se prostituírem e adulterarem com outros deuses. A palavra de Deus, naquele tempo, era o alimento. O Deus que abriu o mar era tudo que eles tinham. Eles não tinham outras opções. Naquela época, eles não se entregavam para ninguém. Apenas Jeová era Deus. O vale de Acor, que aqui significa problema ou desgraça, ele fala que vai fazer uma porta de esperança. O que é isso? O vale de Acor é citado lá em Josué 7, uma rápida explicação. Josué, como eu falei, foi o homem que foi levantado por Deus depois de Moisés para que o povo entrasse na Terra Prometida. Moisés ele tinha uma função mais pastoral com aquele povo e Josué tem uma função mais bélica, mais guerreira. Ele entra com uma certa violência como um exército dentro da Terra Prometida, amando de Deus e ao cuidado de Deus. Em Josué 7, o povo recebe uma ordem que era muito comum em todas as batalhas que eles enfrentariam. Vocês vão entrar e tudo que vocês encontrarem de valioso, destruam. Não levem nada com vocês, nada. Mas existe um homem, Acã, ele pega alguns dos tesouros que ele achou e leva para sua tenda. Qual era o problema disso? Por que eles não poderiam ficar com aquelas coisas? Aqueles bens, muitas vezes eles eram consagrados a outros deuses e eles eram símbolos de homenagens e gratidão a esses deuses. Pegar para si esses bens era indiretamente ou até mesmo diretamente agradecer esses deuses pela vitória,
vitória daquela batalha que foi dada por Jeová. Então Deus fala, não peguem nada. Acã pega. Então ele é castigado com a própria vida. Mas, curioso, Deus fala que isso aconteceu na frente de um vale que recebeu o nome de Vale da Desgraça. Mas é curioso pensar que Deus fala que vai transformar esse vale em esperança. Ou seja, a reforma que Deus vai gerar no deserto é tão profunda que aquilo que um dia foi desgraça vai virar alegria. Aquilo que um dia foi morte vira vida. Aquilo que um dia foi lágrima, sorriso. Isso é forte. Quem é esse Deus? Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não mais meu Senhor. Isso parece estranho, mas se você olhar na sua Bíblia, principalmente no NVI, você vai perceber que esse meu Senhor não está em maiúsculo como costuma estar. Por quê? Esse meu Senhor, na verdade, significa meu Baal. Por quê? Aqui está dizendo que o povo de Israel colocava esse Deus, Baal, e Jeová equiparados. Eles eram deuses que tinham de funções diferentes para o povo de Israel nessa época, e eles eram adorados os dois. Deus fala, não. Quando eu restaurar o seu povo, o meu nome é o único nome que vocês vão chamar. É o único nome que vocês vão lembrar. Deus é que ele revela um ciúme santo, exigindo do seu povo que ele seja o único no coração, dizendo, eu não compartilho corações, eu não compartilho vidas. Eu criei vocês única e exclusivamente para mim. Ele solicita do seu povo adoração exclusiva. Não existem outros deuses perante Deus, não existem outros deuses perante Jeová. Ele não tem esse ciúme porque ele é um Deus que necessita disso, porque é um ciúme humano, de que não consegue ver e fica irritado quando vê outras pessoas, quer dizer, quando vê as pessoas indo para outros deuses, não. Se ele sabe que ele é a vida e tem cuidado com cada um de nós, cada vez que nós nos prostituímos, adulteramos, indo para outros deuses, Deus sofre com aquilo, pensando, o meu povo está indo para outro lugar, o meu povo está caindo. Por isso ele fala, vou levá-los para o deserto, para que eles ali lembrem de mim. No versículo 18, ele promete a paz. E essa paz aponta para Jesus, e às vezes até mesmo para o seu retorno, porque é paz sublime e incomparável. E falar de paz, no contexto que Osés estava vivendo, era extremamente complicado. Porque, como eu falei, a Síria estava vindo. Parecia loucura, insensatez até talvez. Mas não é, é fé. A reforma é tão grande, será tão grande que abalará as estruturas do que chamam de normalidade. O medo substituído por segurança. A incerteza por esperança. A culpa por graça. Em Jesus, isso é finalmente compreendido, plenamente compreendido. Essas promessas de paz que aqui são colocadas são promessas messiânicas, que são cumpridas em Jesus. E finalmente, e aqui é o centro do que a gente vai conversar hoje, Deus promete se casar com o povo. Isso é muito, muito, muito fascinante. Por quê? O termo que eles usam aqui, o termo que é usado aqui para falar que ele vai se casar com o povo, perdão pela minha pronúncia do hebraico, arás ou auras, que é encontrado apenas mais 8 vezes na Bíblia. E por que esse termo é tão fascinante? Esse termo ele não fala de um segundo casamento, ele não fala de uma restauração, ele não fala de uma reconciliação. Ele fala de um primeiro casamento. Um termo em português mais usado é desposar. Fala disso. Mas, curioso, ele fala que vai levar a sua esposa, a sua já esposa, para o casamento, para o deserto, e ali vai se casar com ela como se fosse a primeira vez. Como? Só existe uma resposta. A reforma que Deus opera, a reconstrução que Deus opera é de tal ordem que tudo se faz novo. Ali não há uma vírgula, nenhum ponto final, um recomeço, é uma nova página. É uma página que um dia foi rasgada e reescrita. Esse é o nível da reconstrução que Deus quer fazer com o seu povo. Isso parece contraditório, mas não é. É graça. Deus ele não queria uma esposa recuperada. Ele queria aquela esposa que ele conheceu no Egito. Aquela que era inocente, aquela que olhava e falava, você é tudo que eu tenho. Aquela antes dos amantes. E ele tem poder para trazer essa esposa de volta. Isso é cumprido em Jesus. Na cruz. É o sinal flagrante da resposta de Deus à maldade humana. Quando a humanidade cai, quando a humanidade trai
a Deus, Ele responde com graça e perdão. Meus queridos, eu vivi isso. Eu fui essa pessoa que tinha no seu amado tudo. Que tinha no seu amado a sua salvação, a sua vida, o centro do seu ser. Mas eu encontrei outros deuses. Eu encontrei. Meus olhos brilharam para eles. Eu adulterei. Eu busquei nos prazeres desse século alegria, satisfação e propósito em coisas que apenas o eterno podia me dar. E eu creio que eu não sou o único. Muitos que estão lá fora e muitos, inclusive, que estão aqui, passam por isso. E olha, isso é tão sério, porque eu ia, adulterava com os falsos deuses, e depois estava no culto, de mãos erguidas. Ia, adulterava e vinha aqui com os meus irmãos. Ia, adulterava e vinha até mesmo pregar. Eu me escondia nos eventos, me escondia nos cultos, mas um dia isso foi tirado de mim e de todos nós, porque a pandemia veio. Não existia mais evento, não existia mais culto, apenas os online, claro. Mas não tinha como me esconder mais. E os meus pecados foram colocados na minha frente. Eu encarei cada um deles. Isso me gerou culpa. Isso me gerou desespero. E eu acreditava que essa culpa ia passar com o tempo. Satisfações pessoais, como um bom emprego, como um diploma. Não. Acreditava que se eu pudesse sofrer bastante, se eu desse um jeito de sofrer muito, aí beleza, aí eu conseguia passar por isso. Também não rolou. Esse era o meu deserto. Eu entendi finalmente que a única coisa capaz de me livrar, capaz de eu fazer me livrar disso, era a graça. Era a graça do Senhor. Era vê-lo transformar o meu vale de Acor numa porta de esperança. Nos tempos de um evangelho de triunfo, falar de deserto parece insanidade. Falar de um certo sofrimento, inclusive da parte de Deus para conosco, parece contraditório, mas não é. Deus é um Deus que muitas vezes é pedagógico, ensina. Ele prefere que a gente tenha entre muitas aspas, porque não é um sofrimento, e a gente volte os nossos corações e olhos para Ele, do que nos ver perder, por toda a eternidade. Porque a perdição não é apenas para esse mundo, mas é por toda a eternidade. Deus é um Pai zeloso, porque o deserto ele tem fim, ele foi feito para acabar. E no fim do deserto existe uma promessa, Ele mesmo. A nossa Canaã, a nossa terra prometida, não é um espaço geográfico, não é um local onde nós vamos entrar com os 2 pés, não, é Ele. A bênção alcançada depois disso é Ele. Que é tudo que a gente precisa, que é tudo que o ser humano mais almeja, o Senhor. Mesmo sem saber, é o que Ele mais almeja. Talvez Deus esteja te chamando para o deserto hoje. Talvez Ele esteja te chamando para abandonar os falsos deuses que você encontrou durante a sua caminhada. Para você que se esfriou na sua caminhada, Deus quer te relembrar daquilo que você já viveu. Daquelas noites que você acordava de madrugada e sentia um desejo enorme de orar. De quando você encontrou essa salvação e pensou, eu tenho que falar disso para todo mundo. Eu tenho que falar de Jesus para todo mundo. Da inocência que você tinha e colocava Ele como prioridade. E deixou isso se perder. As aflições, as águas entraram no seu barco e você hoje está mais preocupado em esvaziar o seu barco do que em ter a comunhão com Ele ali no barco, mesmo Ele estando no seu barco. Para você que nunca experimentou ou conheceu Deus, Ele quer te encontrar hoje também. Quer falar ao seu coração com carinho. Ele quer te mostrar que você estava no deserto. Sabe por quê? Deserto é sempre associado a um local sem vida. E se Deus é a vida, qualquer um que ainda não conheceu a Deus, não conhece a vida, ainda não vive. Santo Agostinho tem Confissões, a sua principal obra. Confissões, é linda. Leiam. E ele já abre o livro com uma frase muito impactante, muito, muito profunda. Nos fizeste para ti, Senhor,
e inquieto está o nosso coração até que repousa em Ti. Isso é tão profundo. Deus nos fez para a comunhão com Ele. E se nós procuramos satisfação, propósito, prazer em qualquer coisa que não Ele e não achamos, só existe uma resposta. É porque não fomos feitos para nada e para nenhuma dessas coisas. Fomos feitos apenas para Ele. Por isso é que quando procuramos satisfação e prazer em qualquer outra coisa, não achamos. E eu falo com conhecimento de causa. Eu falo porque sei. Essa marca eu carrego e sei. Procurei em outros lugares e não achei. Mas encontrar o Senhor é perfeito, mas existe um impeditivo. O pecado. O pecado é a única coisa que nos impede de ter acesso a esse Deus. Oséias, ele condena a idolatria, aqui no texto que a gente leu. Mas em uma leitura mais rasa, a idolatria é simplesmente ter um bonequinho aqui e a gente fala, bonequinho, é mais do que isso. É mais profundo do que isso. A idolatria é a adoração a nós mesmos. Por quê? Se na narrativa de Gênesis, Deus nos faz a nossa imagem e semelhança, a idolatria é adorar deuses que são a nossa imagem e semelhança. Porque cada um desses deuses é falso, é falho, egoísta, egocêntrico, como nós. É uma réplica do pecado original, que é o desejo da humanidade de ser Deus. Então nós criamos deuses da nossa imagem e semelhança para adorar, que na verdade são espelhos, então nós nos adoramos. O pecado é toda vez que nós queremos ser mais Deus que Deus. Eu creio profundamente que hoje Deus deseja encerrar ciclos de pecado. Deseja queimar o nosso coração, nos revelando aquilo que tem nos afastado dEle e nos trazendo de volta do deserto. Falar ao nosso coração com carinho e casar conosco hoje como se fosse a primeira vez. Inclusive com aqueles que estão caídos, aqueles que sofrem, porque encontram no seu coração amargura, pecado e dor. Existe algo muito poderoso, uma mentira que nos é colocada, quando a gente fala, mas Davi, você não sabe o que eu fiz. Você não sabe o buraco que eu me enfiei. Você não sabe. E amigos, eu não sei. Eu sei o que eu fiz. Alguns amigos, eu sei algumas coisas que fizeram. Mas se a gente não for tão próximo, eu não sei o que você fez. De verdade. E essa era a culpa que eu carregava. Falar, olha, Deus não tem como perdoar. Você não sabe o que eu fiz. Isso é muito perigoso. Indiretamente, a gente fala com isso que o sacrifício de Jesus é limitado. Que existe algo que Ele não pode perdoar. E também uma certa arrogância em pensar, entre todas as pessoas do mundo, entre todos os pecados que já foram cometidos em toda a história da humanidade, o meu, Deus não pode perdoar. Será que nós realmente acreditamos nisso? Ou será que nós nem sequer queremos ser perdoados? Isso são atrasos, mentiras que são colocadas em nossa vida. Mais uma vez, sei por conhecimento de causa. Mas isso não vai te convencer. O que vai te convencer é a palavra de Deus. Então eu te peço também para abrir a sua Bíblia agora no livro de Tiago, no capítulo 4, por gentileza. Posso ir? Show. Tiago é uma coletânea de pregações e discursos desse Tiago que quase todos os biblistas e todos os historiadores quase sempre vão concordar que é o irmão de Jesus, o irmão biológico de Jesus. No quarto capítulo, que é o que a gente vai estar lendo essa noite, ele inicia falando sobre a submissão a Deus. E a partir do verso 4, que é o que a gente vai estar mais especificamente falando, ele expõe a dor da infidelidade e a graça do Deus que recupera. Isso é muito profundo. Tiago 4:4. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus?
Quem quer ser amigo do mundo se faz inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso a Escritura diz: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por alegria. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor, e Ele os exaltará. Logo no começo, ali no versículo 4, está escrito adúlteros. Esse adúlteros, no original, está no singular e no feminino, porque remete para o texto que a gente leu, de Oséias, adúltera. Aqui, Tiago chama o povo de Deus, mais uma vez, de adúltera. Por quê? Essa amizade com o mundo que Tiago aqui está proibindo, está aconselhando que a gente não faça, não é uma simples relação de afeto, é relação de reverência, é relação de submissão. Tiago, ele mostra que caso a gente tenha amizade com o mundo, é impossível a amizade com Deus. Mais uma vez, ele revela aquele ciúme santo de Deus, que quer o seu povo apenas para si. Quando a gente tira os olhos do Senhor e colocamos nas coisas desse mundo, a gente se apaixona por elas. Nosso coração se esfria lentamente. A gente nem percebe. Quando percebe, já é tarde demais. A gente já morreu espiritualmente. A gente não tem mais forças. Mais uma vez, no versículo 5, notem o ciúme santo do Senhor. Vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele faz habitar em nós tem fortes ciúmes? Não é. Ele quer o seu povo apenas para si. Ele quer o seu povo santo, unido com Ele. Ele quer a igreja unida com Ele. E não apenas como um povo coletivo, mas cada um de nós. Não quer amarras ou entraves nessa relação. Ele exige de nós essa adoração única, porque Ele sabe o que é melhor para nós, que é Ele mesmo. Versículo 6 nos convida a chegar até Deus com humildade. Chegar até Deus com uma certa justificativa do seu pecado, Deus se opõe. Fala, ó Deus, eu pequei, é verdade, mas você sabe, né? Pô, não tem como. Olha Deus, verdade, eu errei aquele dia, mas é uma síndrome de Adão, sabe? Foi a mulher que tu me deste, foi o amigo que tu me deste. Eu pequei, mas aquele amigo também se colocou na minha vida, e aí? Mas aqueles que chegam a Deus, como o filho mais novo chegou e falou assim, Pai, pequei contra os céus e contra Ti. Esses recebem graça. Esses recebem perdão. Chegar até Deus achando que merece perdão é o primeiro passo para não encontrar esse perdão. Porque não merecemos. Se merecêssemos, Jesus não precisava vir e morrer. Aqui, Tiago expõe de forma muito clara, Deus se opõe a esses. Usando o texto de Provérbios, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Esse que chega humildemente, a esse Deus concede graça, perdão e misericórdia. No versículo 7, encontramos algo muito relevante. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. A ordem é clara. Primeiro, submetam-se a Deus. Depois, resistam ao diabo. A ordem aqui não pode ser invertida. Não tem como resistir ao diabo sem antes se submeter a Deus. É falho. Porque o nosso corpo grita pelas coisas da carne. A carne grita para ser satisfeita. Então, usar a sua carne para combater aquele que quer que você caia, não faz sentido. Então, a resistência ao diabo só é possível depois que a gente se submete a Deus. Depois que a gente nasce de novo no Senhor. Apenas um novo nascimento em Cristo é possível. Apenas após um novo nascimento em Cristo é possível desejar o que Deus quer e rejeitar o que Deus rejeita. Fazer isso pela força do próprio braço é impossível. É
contraditório e impossível. Por isso o convite do versículo 8. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Se aproximem de Deus nessa noite. Todos aqueles que sentem que têm um coração corrompido, todos aqueles que sentem que têm um coração que há muito tempo já tem gritado por santidade, há muito tempo já tem gritado por salvação, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Esse texto aparece nas Escrituras diversas vezes, em diversos livros e de diversas formas, falando que aqueles que se chegam a Deus, Deus também se achega a eles. E o que Ele pede é o que está escrito no versículo anterior: chega até mim com um coração humilde, sabendo o que fez, admitindo o que fez. Confessar um pecado, no original, é dizer o mesmo que, é falando: Deus, eu errei, eu falhei. É como o marido, que é relatado em Oséias. Ele vai chegar e receber você, depois de você ter adulterado com diversos outros amantes, vai te receber mais uma vez de braços abertos, e ainda mais feliz, porque dessa vez te recebe verdadeiramente arrependido, genuinamente arrependido, não um remorso, que era o que Gomer tinha. Gomer, a esposa de Oséias, tinha remorso. Chegava, falava: putz, vacilei, e no outro dia fazia o mesmo. Isso é remorso. E esse coração Deus não deseja um coração com remorso. Ele deseja um coração arrependido, que admite o que fez e não vai fazer de novo. Com isso em mente, devemos fazer aquilo que é nos dito no versículo 9 e 10. Se entristecer, lamentar e chorar, trocar o riso por lamento e alegria por tristeza. Parece forte demais isso, né? E é. É entender que quando a sua relação com Deus é abalada, tudo na sua vida é abalado. Isso tem que ser motivo de tristeza. Temos que nos humilhar perante o Senhor, buscando reconciliação. Não como uma forma de autopunição ou de penitência, porque não é isso que Deus busca, mas como uma forma de encontrar o Senhor na sua glória, encontrar o Senhor no mais sublime louvor. Porque procurar prazeres em outros lugares é como alguém que tinha um banquete e foi procurar seu jantar no lixo. Lamentar por todas as vezes que poderíamos escolher o Senhor e não escolhemos. Por todas as vezes que foi nos dada a opção de vida e morte, escolhemos a morte. Lamentar por esses momentos. E Deus nos promete exaltação após isso. E não exaltação perante os homens. Mas qual exaltação é maior do que andar com Deus? Qual exaltação é maior do que saber que Deus te perdoa? Qual exaltação é maior do que saber que Deus conhece os pecados que você não confessaria nem mesmo para sua mãe, e mesmo assim te perdoa? Existe maior exaltação do que essa? Do que poder ser aceito por Deus? Porque o amor dele não é como o meu ou o seu, condicional e falho. O amor dele é perfeito. O amor dele é insistente, é persistente. E a única coisa que pode colocar entraves nessa relação, por ironia, somos nós mesmos. Quando nós não confessamos a Deus, quando nós não falamos ao Senhor o que nós cometemos, nesses momentos, a nossa relação com Ele é abalada e nós não temos acesso a esse perdão. Por muito tempo eu carreguei essa culpa, por muito tempo eu carreguei essa dor das coisas que eu havia cometido. E pensava, como eu disse antes, se eu sofrer bastante, aí eu vou encontrar paz. Uma parada meio esotérica, quase. Até que eu compreendi. O perdão é encontrado através de Jesus Cristo, na pessoa de Cristo. Porque Deus, Ele queria a sua esposa tão, mas tão pura, Ele queria tanto
aquela inocência que ele encontrou no começo, que ele não era apenas um desejo do coração dele, mas ele encontra e cria mecanismos e planos para que essa esposa fosse mais uma vez aceita por ele. E qual é esse mecanismo, qual é esse plano? Cristo. A cruz é essa prova flagrante de um Deus que quer de volta o seu povo. A morte de Jesus é essa prova flagrante que Deus nos quer de volta. É essa prova flagrante que Deus te perdoa. E você não precisa sentir esse perdão. Você não precisa sentir um arrepio para falar, eu sou perdoado. A Bíblia te promete que você é perdoado. A Bíblia testifica que você é perdoado. Nas palavras de Jesus e nas palavras de todos aqueles que vieram depois dele e escreveram esse livro sagrado, você é perdoado. O que você precisa é confessar ao Senhor, Pai, eu errei. Pai, aquele dia sim, eu cometi aquilo que entristece o seu coração. Sim, eu fiz aquilo. E assim como foi aquele pai do filho pródigo, e assim como foi Oséias com a sua esposa, te receberá de braços abertos. Porque não há perdão, não há pecado que ele não possa perdoar. O amor de Jesus, o sacrifício de Jesus não é limitado. É infinito. E isso não significa graça para poder pecar para toda a eternidade, falar, yes, eu sou perdoado depois que fizer tudo isso. Não, é liberdade disso. A palavra fala na segunda carta aos Coríntios, que em Cristo nós somos feitos novas criaturas, é a restauração da criação. Se a humanidade com Adão e Eva caiu, em Cristo somos levantados, somos uma nova criação. Temos acesso a tudo isso. Em Cristo, o retorno é sempre possível. A meia volta é sempre possível em Cristo. Pela graça sempre existe recomeço para aqueles que clamam. Para aqueles que estão de mãos levantadas e mãos erguidas, pedindo recomeço, pedindo salvação. Em Cristo tudo isso é possível. Não é necessário autopunição, não é necessário um castigo, porque todo o castigo já foi entregue a Ele. Na cruz, Jesus levou todo o castigo pelo nosso pecado. Se você queria uma prova de que, você queria falar assim, Deus, se você me ama mesmo, mostra para mim. Ele já mostrou, a cruz. A cruz é a prova de Deus, de que Ele nos ama. É a prova de Deus de que Ele tem tanto, mas tanto desejo de estar conosco, que Ele fez o seu Filho morrer, para que eu e você pudéssemos ter acesso a Ele. Ele fez o Filho dele morrer, para que eu e você pudéssemos olhar para Ele de braços abertos, entendendo, são os braços abertos de Deus para mim. São os braços abertos de Deus falando que eu sou perdoado. E nós, muitas vezes, olhamos para isso e negamos. Olhamos para isso e escolhemos os falsos deuses. Olhamos para isso e escolhemos aquilo que não vai nos trazer nenhum tipo de satisfação. Quantas vezes nós escolhemos aquilo que vai aos poucos nos matando e viramos as costas para Deus, quando Ele entregou, como já foi dito aqui, tudo o que Ele tinha. Tudo o que Ele tinha. Quando Deus olha para você, depois que você entende isso, quando Deus olha para você, depois que você entrega a sua vida para o Senhor, Ele vê o sangue de Jesus em você. Ele vê você perdoado. Ele vê você justificado. Não por mérito próprio, mas pelo mérito de Jesus. Porque Jesus veio em obediência, morreu para satisfazer o Pai. E por conta disso, hoje nós estamos aqui falando sobre perdão. Falando sobre recomeço. Desde antes da fundação do mundo, o Cordeiro já havia sido morto, para que eu e você pudéssemos ter acesso ao Pai. Deus sabia que a humanidade ia cair, Deus sabia que eu e você iríamos cair, e mesmo assim Ele entregou o Filho por nós. Fica de pé comigo, por favor. Não existe salvação fora de Cristo. Não existe recomeço fora de Cristo.
Senhor me enviou até você hoje para te falar que Ele te quer de volta. Que Ele quer o seu coração de volta. Ele quer a sua alma de volta. Aquela inocência que você perdeu, Ele quer de volta. E caso você nunca o conheceu, caso você nunca experimentou Deus, Ele quer que seja hoje. Ele quer que você saiba que você é perdoado. Se no seu coração você está sentindo algo estranho de por que eu estou sentindo que eu sou tão ruim, é o Espírito Santo agindo em você. Falando, sim, você falhou comigo mesmo sem saber durante todo esse tempo, mas eu já te perdoei. Encontrar a Deus é saber que Ele já te encontrou. Na cruz, Jesus olhava para todos aqueles que Ele iria salvar. O Filho foi amassado, o Filho foi moído, e a palavra ainda fala que Deus se alegrou nisso, para que eu e você pudéssemos ter vida. Jesus ali, Ele recomeça a criação. Ele refaz aquilo que um dia Adão errou. Naquilo que um dia Adão errou, Jesus é perfeito. Ele recomeça a nossa história como humanidade. E cada dia, nós muitas vezes não honramos isso. Nós muitas vezes falhamos com isso. Porque traímos o Senhor, satisfazendo nossos próprios prazeres. Não confiamos na palavra, não confiamos no seu Espírito, não confiamos na comunhão, confiamos na força do nosso próprio braço, confiamos nos falsos deuses que nos são entregues nesse presente século. Traímos o Senhor, traímos o nosso amado, e esperamos ainda ter algum tipo de validação nisso. Não. Que hoje seja uma noite de recomeço para cada um de nós aqui. Seja um marco na sua história. Entenda, meu irmão, e assuma, meu irmão, caso você esteja cometendo algo de errado, caso você saiba que está cometendo algo que desagrada ao coração de Deus, assuma para o Senhor. Tire esse peso, tire essa culpa, entregue para o Senhor. Nós vamos juntos cantar uma canção que fala do desejo de encontrar profundamente o Senhor Jesus, de ser encontrado por Ele. A gente vai dizer junto também que sabemos que o nosso orgulho fez Ele se afastar de nós, mas que Ele, no seu infinito amor, se aproximou de cada um de nós. E eu vou ler o Salmo 32, uma parte dele que fala muito do que a gente conversou aqui nessa noite. Eu espero que isso fale também ao seu coração. Como é feliz aquele que tem as suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha os meus pecados escondidos, meu corpo definhava de tanto gemer. Pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservas das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Que o Senhor nos encontre nessa noite. Que a sua misericórdia transborde nesse ambiente. Que seja um recomeço da nossa história. Que seja um recomeço das nossas vidas. Que pecados que há muito vêm sido pecados de estimação sejam largados nessa noite. E que a gente caminhe, assim como o autor de Hebreus falou, livre de todo pecado, na corrida que nos foi proposta, com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Deixemos para trás aquilo que tem nos atrapalhado, deixemos para trás o pecado que tem nos sufocado, caminhando por graça, por amor e por redenção, confiando nas Escrituras, não necessitando de um sentimento para saber que é perdoado, mas sabendo que por conta da Escritura que me promete isso, eu sei, eu sou perdoado. Em Cristo Jesus existe perdão, recomeço e salvação. Que essa seja a certeza da nossa geração, uma geração santa, como diz Pedro, eleita,
escolhida e separada para boas obras, como disse Paulo. Que a graça do Senhor Jesus esteja conosco sempre, em nome de Jesus.